Boa tarde, fiel torcida. Sabadão, final de semana. Bom, primeiro desejar a todos um ótimo final de semana. Amanhã tem Corinthians. Vamos falar sobre, olha, sites chineses falando sobre Roger Guedes. Nós vamos trazer aqui na íntegra que os sites falaram, tá? Vamos com tradução, claro. Nós podemos ler. Essa história da venda do Raul Gustavo por uma ninharia que chega a envergonhar a nós corintianos. E vamos falar, né, do provável time e de outras coisas mais daqui a pouco, aqui no canal, depois da vinheta, como sempre. E claro, né, já aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, é muito importante. À noite, provavelmente teremos uma live de pré-jogo ou deixaremos um vídeo aqui à noite. E amanhã teremos pós-jogo, aí 1h e 15 antes do jogo, entramos ao vivo, paramos um pouquinho essa partida e depois teremos o nosso pós-jogo, que já é tradição aqui no nosso canal. Então acompanhe o vídeo, as informações e deixe sua opinião. Tamo junto e vai Corinthians. Logo após a vinheta. Fiel, vamos lá? Vamos falar desse momento aí, né, de Corinthians, de tudo que está acontecendo. Corinthians é um turbilhão de informações. A cada instante chega. Algumas informações são repetitivas, são cansativas, porque quando você vai ver, é a mesma coisa do que aquilo que você já havia dito. Então não tem o porquê voltar ao assunto, né? Ser repetitivo também, tá ok? Então, durante 2, quase 3 dias praticamente, eu tentei não falar de Roger Guedes. Continuo acreditando na informação que ele vai jogar no Corinthians, sim, continuo. Mas é porque as informações eram as mesmas, só mudava a forma de expressão. Bom, nós vamos falar do Roger daqui a pouco. Um site chinês postou, no Brasil inteiro virou aí a tradução. Nós pedimos para uma pessoa, um amigo nosso mora no Japão, traduzir lá, porque o aparelho, né, tem uma tradução. E algumas frases realmente foram um pouco diferentes, vocês verão. E aí você tira a sua conclusão. E o Raul Gustavo? Bom, gente, o Raul Gustavo, para mim, eu não entendo porque não é titular do Corinthians, né? Aliás, eu entendo, porque o Silvinho é um técnico covarde, medíocre, um técnico que realmente não respeita a base e prefere jogar com os quase semi-aposentados, né? Basta ver aquela bola aérea que o Gil perdeu no jogo do Ceará, hein? E o Corinthians precisa faturar 100 milhões de reais em venda de jogadores para que o Corinthians possa se manter, né, de uma forma sem aumentar ainda mais o seu problema, que é o déficit financeiro. Como arrecadar 100 milhões? Vendendo jogadores, óbvio. Só que jogador, para se vender no valor que realmente ele valha, ele tem que estar atuando, ele tem que ser titular. Se o jogador é reserva e praticamente não é utilizado, é depreciado o valor desse atleta. Isso todo mundo sabe, Marcão. Então vamos lá. O time francês, acho que é o Bordeaux, se não me engano, veio procurar o Corinthians em relação ao Raul. Ofereceram 1 milhão de euros no Raul. Gente, o Raul Gustavo é um zagueiro canhoto, veloz, rápido na recomposição, muito bom no jogo aéreo, um zagueiro que joga frio, joga com bola dominada, um zagueiro que tem tudo, você ganhar um pouquinho mais de experiência e rodagem, a pensar numa seleção brasileira, sim, tá ok? Sim.
E aí o Corinthians pode estar deixando, né, uma joia, um zagueiro sensacional, sair por uma ninharia, porque prefere escalar um jogador que está em franca decadência, chamado Gil. E aí eu me questiono como que a diretoria do Corinthians pode falar que precisa de dinheiro, que precisa disso, precisa daquilo, se ela mesma se predispõe a colocar pessoas incompetentes nos cargos que são primordiais dentro do clube, como técnico, pessoas que, não tem lastro nenhum, não tem visão nenhuma e demonstra com completo desequilíbrio a ser treinador do Corinthians e ainda ser tendencioso em suas escalações, mostrando que para ele o que vale são as amizades que ele tem com os jogadores, né, que são aí os mais velhos de casa, do que realmente fazer o que é o correto, que é colocar aquele que está melhor em campo. E assim, graças a Silvinho, o senhor Roberto Andrade, o senhor Alessandro Nunes, e aí, Duílio, eu tenho que jogar nas suas costas parte dessa culpa, porque você é o presidente. É você que tem que determinar as coisas. Não deixar o Roberto Andrade afundar o clube. Não deixar o Silvinho acabar com o futebol do Corinthians. Não é porque você fez 2 grandes contratações e uma iminente terceira grande contratação, aproveitou o mercado, que você está exime do erro do futebol. Não está. E agora o Corinthians já fala em aceitar vender Raul por 2,5 milhões de euros. É valor de jogador de base. Você vê nossos adversários vendendo jogadores que está subindo no sub-20, que jogou uma partida ou outra aí no time principal, foi emprestado para time menor, por 6, 7 milhões de euros. E o Corinthians vendendo um jogador que tem tudo para estourar por 2,5 milhões. Aí recebe 15 milhões de reais, faz uma folha de pagamento, acabou o dinheiro, perdeu o jogador e só. Só que se esse cara estivesse jogando, como ele vinha atuando e atuando muito bem, o Corinthians poderia pegar aí 10, 12, 15 milhões de euros nele. Olha a diferença. Aí você está falando de pegar 90 milhões de reais. Pô, preciso de 100 para resolver o problema do ano. Opa, legal. Eu já tenho 90. Praticamente resolvi o meu problema. É completamente diferente do que você praticamente doar, tá? Uma joia que tem tudo para estourar no futebol gratuitamente. E não tem como não exibir as pessoas. É revoltante ver o Corinthians vender jogadores por qualquer valor. O Piton, a multa do Piton é 35 milhões. Se chegar com 5 pau aqui, leva o cara. Leva, e leva fácil. Quer dizer, com 10, 20% da multa, o cara tira o jogador do Corinthians. E sabe o que acontece? Cada vez que o Corinthians vai baixando mais depreciado fica os seus jovens valores. Agora, se Raul tivesse atuando regularmente como está o João, o Xavier, o Adson, depois de 3 partidas, mostrou porque nós pedimos tanto a presença dele no time, assim como clamamos por Gabriel Pereira, assim como pedimos uma chance a Hugo Borges e outros jogadores, esses meninos atuando regularmente, daria hoje ao Corinthians, com certeza, a perspectiva de valores completamente diferentes. Raul poderia estar sendo negociado por 10, 15, 20 milhões de euros. Eu acredito que o Adson, com a sequência anterior, hoje receberia propostas da casa de 30 a 50 milhões de euros tranquilamente, pela qualidade técnica que ele tem. Já passou pela base do Real Madrid, tá? O Gabriel Pereira, com certeza, sairia entre 20 e 30 milhões de euros também. Eu não tenho dúvida alguma. Eu não tenho dúvida que o Hugo Borges já estaria enchendo de fazer gol e teria propostas aí fenomenais para o jogador. O Xavier é volante para se vender por 10, 12 milhões de euros tranquilamente. Mas, infelizmente, graças à nossa gestão, os nossos diretores, o Corinthians vai vender esses jogadores a preço de ex-jogador. O valor que o Corinthians está vendendo hoje os jogadores do nosso elenco e vendeu o Raul por 15 milhões, você não contrata um jogador em final de carreira. Se eu somar 1 ano de salários do Luan, dá 10 milhões de reais. Não que o Luan seja morto, estou dando um exemplo. Se eu pegar o Gil e o Jô, chega próximo a essa cara. O Gil ou o Jô, gente, vamos falar de 2 jogadores de fim de carreira. Um já está morto em campo, ainda fala que está no seu ápice físico. É me chamando de estúpido quando o Jô falar isso. Pegar os salários do Gil durante 1 ano, dá próximo a casa de 10 milhões.
Assim como o Jô, na faixa de 9 milhões e alguma coisa. Então, se eu vender o Raul Gustavo hoje, eu pago um ano de um contrato do jogador que não está me rendendo nada. Que quando acabar o contrato, quem vai querer? Para que vocês tenham a noção do tamanho do prejuízo que o Corinthians pode estar tomando. Gustavo só tem 22 anos. Legal? Eu espero que não saia esse negócio e a diretoria reveja o seu conceito de negociação. Ou mude a diretoria, porque não dá mais desse jeito. É uma vergonha, é uma atrocidade, chega a ser um ato criminoso. É um crime contra a instituição fazer isso. É um desvaneio, é perder chance de reestruturar financeiramente o clube, assim como fez o Flamengo, só que só fez isso porque fez grandes vendas. E o Corinthians vende a troco de banana. Vende para pagar salário. No final do ano não tem os jogadores jovens, no começo do ano não vai ter dinheiro para pagar salários, de um bando de jogador que já está no fim de carreira, que não correm, que não lutam, e que agora se acham que estão dando risada e formam lá a famosa panela do futebol. É o que acontece e ninguém vê isso. Mas vamos falar do Roger Guedes rapidinho, para a gente encerrar essa live, ou desculpe esse vídeo. O site é Show, né? S-H-O, Show, C-U, acho que é isso, Show. Ou é Y, é S-O-H-U.com. S-O-H-U.com, tá? É www.sohu.com, tá? Diz o seguinte, o site chinês. Relatou recentemente que Guedes e a equipe do Shandong Taishuan rescindirão o contrato. Ele queria fazer igual seus companheiros brasileiros, Paulinho e Renato Augusto, para romper pacificamente com seu antigo clube. No início, a atitude do Shandong em relação à renovação de Guedes era muito positiva, mas no contexto, no limite salarial atual, o clube não pode pagar a Guedes o vencimento anual de 5,5 milhões de euros, 5 milhões e meio de euros por ano, como fazia no passado. Obviamente, Guedes não podia aceitar a realidade de um corte salarial substancial, e a contradição entre as duas partes não podia ser reconciliada. Depois de voltar ao Brasil, Guedes discutiu a rescisão de contrato com a equipe com a ajuda do seu agente, e a equipe do Shandong não quis soltar Guedes dessa forma, depois de um impasse nas negociações com o antigo clube. Guedes chegou a procurar a FIFA na esperança de rescindir o contrato com a equipe do Shandong por meio de processos judiciais. O Guedes ainda não procurou a FIFA, ele ainda continua falando. Essa tradução que um abraço para o Alex, mora no Japão, ele fez, que lá o aparelho tem um tradutor japonês, é muito parecido com o chinês, e transformou no português para a gente. A tradução do chinês para português muda muitas palavras aqui, tá? Diz o seguinte, que o clube já entende, já aceita a negociação com o Guedes, para que o jogador não procure a FIFA. E Guedes mais ganhou do que perdeu, né? E o Shandong tem consciência que o caminho é a rescisão, né? Porque o jogador não vai renovar e assim evitaria o prejuízo. Então, as partes procuram o denominador para assim, olha, eu perco aqui, mas eu ganho ali, você também. Aqui deixa claro que o Shandong não conta mais com o jogador, né? Que haverá rescisão. Agora, qual o caminho dessa rescisão? Amigável ou briga? Essa é a discussão. O agente do jogador e os advogados, o staff, que vem trabalhando, inclusive que liberou o Paulinho, estão muito confiantes nesse acordo. Já chegou até a ser dito semana passada que o acordo comercial estava selado em questões burocráticas para ser anunciado. E todos acreditam que aí, nos próximos dias ou horas, talvez, é uma questão que não dá para saber, isso irá acontecer. Então, é hoje, Marcão? É amanhã? É daqui a pouco? É 3 horas da manhã? É às 6? Não sabemos. Não há data específica para um anúncio. Tá ok? O staff trabalha até o final do mês. Então, até o final do mês, temos que esperar. Então, até o final do mês, eu só vou voltar a falar de Guedes caso haja uma nova notícia. Eu só trouxe essa tradução do site, que rodou aí nas redes sociais, para que vocês entendessem. E peguei uma tradução que realmente é um pouco diferente da que nós vimos aqui no Brasil. Eu também traduzi do chinês para o brasileiro, para o português, desculpe, né? E eu vi a diferença de palavras. Mas na tradução do chinês para o português diz o seguinte, os clubes chineses entendem, e entende também que os dois lados vão ter que ganhar e perder um pouco,
mas que não vê mais possibilidade do Guedes continuar no clube chinês. Então é aguardar para que saia a rescisão, tá ok? Vai sair. Quando? Não tem data. Então, Marcão, é agora, é daqui a pouco, é amanhã. Vou ligar pro Marcão. Calma, gente. Hora que sair a rescisão, vocês podem ter certeza que nós vamos noticiar. E à noite, vamos falar aí Corinthians, Atlético Paranaense, da sondagem que o Bruno Mendes também vem recebendo, do futebol espanhol, e ao Corinthians aí tendo algumas outras informações que são muito importantes para vocês também. Tamo junto e vai Corinthians. Até mais tarde.